Então, bom dia. A gente já fez a meditação, né? Porque tem que falar isso para o povo depois assistir isso. Lembrar que a gente faz 15 minutos de meditação. Hoje a gente não fez 15. Mas normalmente a gente faz 2 ou 3 meditações de 10 a 15 minutos. Estou falando isso para que fique gravado. E o pessoal, quando estiver acompanhando isso no canal privado, possa ter essa prática para assistir às aulas, né? Porque as aulas estão sendo gravadas em blocos. Hoje é aula 17, é isso? Eu acho que é isso, aula 17. Então a gente às vezes faz 2, 3 vídeos de cada aula. Eu parto a aula 17 em 2 vídeos, em 3 vídeos, senão fica uma aulona muito comprida. Então cada trecho que a pessoa assistir, ela medita 15 minutos antes, medita 15 minutos antes de assistir a parte 2, medita 10 minutos na hora que acabar aquela aula ali, para a pessoa, porque como é uma meditação que está estudando a aula, é bom ela fazer de 10 a 15 minutos. Isso para quem estiver estudando, porque eu imagino que quem tiver acesso a esse material depois e esteja estudando com um pouco mais de dedicação, né? Porque quem está mais assim, descontraído na prática, para usar uma palavra mais suave, né? Para dar uma aliviada, quem tiver mais descontraído na prática, tem que fazer no mínimo aí 4, 5 por dia de 5 minutinhos, né? Começar a entender o que é contemplar a presença, porque até o Joel no vídeo, no áudio dele no canal do Caminho Infinito Português, eu não sei se é o Meditação Não Poder, é esse o nome daquele áudio? Meditação Um Poder ou Meditação Não Poder? Agora nós estamos sem internet aqui, não dá para ver. No canal do YouTube em português, o Caminho Infinito Português. Meditação Não Poder? Ou é Um Poder? Não sei, certo? Meditação Um Poder, certo? Nessa meditação ele fala que para a gente fechar os olhos, tranquilizar e realizar em nossa consciência que aquele preto que nós estamos enxergando ali de olho fechado é a presença. Gente, tudo que a gente enxerga é a presença. O eu respirando, o nosso corpo respirando é a presença. O nosso corpo manifesto aqui existindo é manifestação da presença. Não é átomo, manifesto imediatamente no campo unificado, que é o invisível onipresente. Então descansar dentro de si, olhar para aquele escuro, ele diz que olhar para o escuro, ele é olhar para o infinito. Mas o infinito é longe, o infinito é em qualquer lugar. Então ele fala, realiza isso em tua consciência. Então nós estamos realizando a presença de Deus quando ficamos conscientes de que estamos olhando para Ele, de quando estamos conscientes de que Ele está presente, está aqui agora e eu posso descansar nesta verdade. Isso é o básico do básico do básico do básico de entender o que seja meditação contemplativa. Para poder contemplar isso e descansar, está descansando na presença, porque a presença é auto-inteligente, ela é toda sabedoria, todo amor. Por isso que ela age por si própria, ela age no indivíduo, harmonizando a vida do indivíduo. O indivíduo está unificando com ela e assim ele vai levando toda a sua vida de rotina permeada por meditações contemplativas, para que ele possa ser guiado pelo Espírito, pela presença, que nem no outro áudio que o Joel disse. No começo da prática a gente é muito mais comandado pelo homem humano do que por Deus, mas na medida em que a gente aprofunda na prática, nós começamos a ser mais comandados por Deus. Não Deus, agora eu vou te comandar, marionete. Nós estamos sendo comandados por nossa consciência da presença. E os escorregões é a parte em nós que ainda está sendo comandado pelo homem humano. E o Joel diz que é normal isso. A gente vai avançando pela prática, enquanto vai deixando de ceder às aparências. Então realizar em nossa consciência que de olho fechado ali, aquilo é a presença, está aqui agora, e eu posso porque senão a cabeça fica voando, e aí não tem consciência nenhuma da presença. Porque é essa percepção que vai trazer um refino para o orar e vigiar na rotina. Na rotina. A Suelen não está aqui hoje. Ela disse que vai amanhã lá na palestra lá em Santana.
ela me contou um testemunho que eu não tem como não trazer Paula aqui. Ela tem pacientes, ela é coaching, certo? Clientes. Eu acho que não deu tempo nem de contar para a Samira. Você pega um cafezinho para mim, por favor? Obrigado, Samira. Fica vendo essa, Samira. A gente vê as coisas acontecer, certo, gente? Mesmo praticantes iniciantes, às vezes, vem coisas acontecer. E aqueles que não estiver acontecendo, não importa que não está acontecendo. O importante é ele estar consciente da presença. Não importa se ele não está sentindo. Não importa se ele não está conseguindo descanso. Ele deve persistir no seu objetivo. Até tem uma frasezinha lá no capítulo 10 do Caminho Infinito, no Sabedorias, tem lá: eu sou persistente. O Joel diz e garante que a nossa prática não vai ser em vão, da pessoa permanecer 1, 2, 3, 4 anos. Pode acontecer coisas antes, desenvolvimento, obrigado, Samir, percepções. Certo? Eu demorei 1 ano meditando sem perceber nada, aí percebi algumas coisinhas ali, no início do 2º ano de meditações. Depois sumiu, só foi aparecer alguma coisa lá para o 3º ano. Não vi mais nada, não ouvi mais nada e não senti mais nada. E eu desisti? Não, isso aqui faz todo sentido, como é que eu ia desistir? E não aparece cavalarmente toda hora não, mas tem hora que aparece, que a voz silenciosa fala, ou que surge um calor, depois a gente se adapta, né? Nesse áudio do Meditação Um Poder, que ele fala que é para realizar o escuro ali da meditação, ou essa luminosidade pouca que tem, porque a gente fecha os olhos, não está totalmente escuro, mas realizar que por trás das pálpebras eu sei que a presença está comigo aqui agora, que ela é todos os sons, todos os ruídos, tudo é a presença, sustentando toda a vida. Eu não gosto de funk, certo? Esses dias passou um carro com um barulhão funk, e eu pensei assim, até quando eu vou me incomodar com isso? Mas não sentindo o incômodo naquele momento, tá consciente, certo? Aí eu ouvi assim dentro de mim: isto também sou eu. Isso o quê? O barulho daquela porcaria daquela música. Né? Isto também sou eu. Ou seja, é a presença também. Não é um som propagando no ar. Está manifesto de onde? Se a gente não aprender a ter paciência e compreensão, sabedoria com coisas aparentemente desarmoniosas, como é que porque até no outro áudio que eu não lembro qual é, desses que eu passei para vocês estudarem até o Natal, que o Joel diz lá, né, que o amor de Deus não se expressa através de nós gostoso, mas quando eu tenho paciência com o outro, eu estou invertendo o modelo emocional humano para que o amor da presença tenha fluxo através de nós. Que nós não temos o direito, o praticante não tem o direito de expressar impaciência, não tem. Ele pode escorregar, como eu já cometi, escorregões estapafúrdios no início da prática, e de vez em quando dou uma escorregadinha. O Joel mesmo disse que às vezes ele ficava muito bravo, mas ele sabe que ele sabia que até tem um trecho, agora como nós estamos no PDF não dá para ver, senão eu ia abrir ali, que não está no Caminho Infinito, está no Jornada Espiritual, que ele diz que mesmo com a graça e o Espírito sobre ele, ele cometeu muitos erros humanos nos primeiros anos de prática. A gente comete erros humanos nos primeiros anos de prática, mas a gente está bem consciente da prática, não tem como. A gente erra e já, puxa vida, a gente já interpreta, já se reconcilia consigo mesmo, porque não fica aquela culpa mais, assim, né? Ele conhece, né? Então ele diz que o praticante, ele tem que estar consciente que ele não tem o direito de expressar indignação ou impaciência, porque aquele problema está solicitando ele, é demanda, não é demanda, ele me demanda, me Zefim. É demanda que está demandando, solicitando Cristo nele, portanto ele tem que dar conta, seja uma ajuda, um socorro, um dinheiro. Só que tem demandas que são legítimas e demandas que não são legítimas, então a pessoa tem que aprender a avaliar. Não vou entrar no mérito da questão aqui, né? Você percebe que a pessoa está abusando, aí você dá uma de migué, não serve, a gente precisa de um termo mais elaborado,
Você ali, você Se liga. Você pacientemente olha, levanta o Cristo nele, certo? Você percebe que a pessoa está abusando e não tem por que você ficar ajudando ou sendo abusado, chantageado, certo? Que aí seria seu trouxa. Mas na medida do possível, o Cristo em nós tem que atender as demandas que a nós são feitas. Que nem que a gente falou na outra aula lá, que a gente vai dar um reforço nisso amanhã na palestra lá. Princípios da prática, um poder o tempo todo, levantar o Cristo no outro o tempo todo, reinterpretar, porque a mente, a mente, mesmo na dualidade, é uma ferramenta fantástica, porque é ela que permite a gente reinterpretar. Senão a gente não acordaria nunca. Precisa da problemática da mente para reinterpretar a realidade. Eu vou falar disso lá amanhã. Se não o tal do soltar, solta isso e solta aquilo. Leiam soltar, não sei das quantas. É uma fantasia sem tamanho. Não tem como soltar sem praticar a presença. Não tem. É auto-engano. Ah, mas os rasos não vão entender. Problema deles. Sandro, tem uma dúvida boba, acho. Nenhuma é boba, né? Vamos lá, meu querido. Consciência e pensamento. Qual que é a diferença básica disso? Porque, às vezes, na meditação, principalmente no início, daí eu, tento me concentrar, alguma coisa assim, vem os pensamentos, e você, poxa, não é aquilo que você está querendo pensar, e aquilo vem. E daí depois dá uma melhorada e tal, mas daí eu fiquei falo assim, não, pensamento, não sei o quê, mas você tem que ter consciência. E daí o pensamento, você pode dominar o pensamento. Então eu fiquei com dúvida do que é o correto, o que é você fica a diferença básica disso. A diferença básica é ficar consciente de que o pensamento não tem poder. Então. Então, se o meu pensamento não tem poder, isso, exatamente. Se aquelas coisas que eu estou pensando, porque normalmente esses pensamentos estão te tomando ou incomodando, são problemas, dúvidas ou ansiedades da vida humana, ou necessidades, providências que devem ser. Aquilo ali toma a meditação. É o modelo automático se sobrepondo ali. Eu procuro descansar na respiração, descansar ali no corpo e volto para a contemplação. Entende por que é importante aprender a fazer meditação contemplativa na palavra? Porque depois, para uns demora mais, para uns é mais rápido. Para chegar num silêncio, dentro da meditação, porque quem atinge um silêncio de meditação, através da meditação transcendental, que é o ato de respirar, se concentrar na respiração e desenvolver essa habilidade mental de silenciar a mente, é excelente e maravilhoso. Humanamente, fisicamente, quimicamente, certo? Diminui os hormônios de estresse, aumenta a atenção, o indivíduo fica mais tranquilo, observador. Mas espiritualmente é estéril, não produz benefício nenhum, porque não tem consciência da presença. É um ser humano que aprendeu a descansar a mente, nada mais. Agora, por que a necessidade de a gente contemplar a palavra dentro da meditação? Para não ficar tomado por pensamentos humanos. Vai contemplar as coisas de Deus, então vai descansar nelas. Vai descansar nas palavras, na verdade, né? Aquilo que a gente já falou um pouco aqui, Deus está mais perto que o ar que eu respiro. Então Deus é uma manifestação do meu próprio ser, né? Só existe um poder, então eu não preciso me preocupar com nenhuma questão minha ou de quem quer que seja. Neste momento eu estou em contato com a presença em mim. Essa presença é auto-inteligente, é amor e sabedoria, é o princípio criador do universo, manifestador de todas as coisas. Olha só, nós estamos falando aqui, não é nada engessado, está elaborando, contemplando coisas de Deus, não precisa ser só a palavra, né? O universo é infinito e eu mesmo flutuo no infinito. O Espírito de Deus é invisível e minha consciência também o é, embora eu seja manifesto. O indivíduo está preenchendo a mente dele com a verdade.
Conscientizando, na verdade. Aí é consciência, Fazendo para o consciente. consciente da presença, a mesma presença que está em mim está em todo lugar e está em todos, porque ela é onipresente, ela é um poder harmônico que tudo manifesta, tudo no universo é regido por uma única lei, por uma única ordem, e isto é Deus, e eu não conhecia nada sobre isso. É uma conversa consigo mesmo, contemplando ali. Ou vai para a palavra mais diretamente, fala uma vez, fala de novo. Então o pensamento é humano, é consciência espiritual. Pensamento é a mente. E a consciência Vem um senhor aqui ontem que está fazendo terapia aqui em São Paulo, presencial. Ele trouxe, tá aqui, ó, 2 páginas do universo autoconsciente. Ele leu, falou: Sandro, olha isso daqui. Tal, ele até me deixou comigo aqui. Eu vou falar disso na aula, acho que na aula 4. Porque se eu falar amanhã lá em Santana na palestra, vai ficar pesadíssimo se eu jogar isso aqui lá. Então talvez eu fale na aula 4 do Data Limite a Série, porque também não dá para colocar aqui hoje. A elaborar, página 100 e... Universo Autoconsciente do Amit Goswami. Página 138 e 139. Ali, o raciocínio que o Amit Goswami chegou sobre a elaboração de consciência e pensamento. Consciência. O que é estar consciente? O que é estar consciente inconscientemente? A elaboração que tem aqui. Aí eu falei para ele, por isso que as pessoas lêem o Amit Goswami e não entendem nada, porque não sabe patavina de consciência. A gente, depois de vocês nós estarmos aqui na 17ª aula, se vocês lerem, vocês vão ver trechos aqui, fala, pô, mas ele está falando de consciência da presença, sem falar a palavra presença. Na verdade é uma só, né? Não importa por onde que a gente aborda. Agora olha como que saiu o Amit de um nível de consciência de físico clássico, certo? Para um propagador da consciência de mecânica quântica, entendendo a questão consciência e não pensamento mágico. Que nem a gente falou outro dia, eu acho que eu falei isso na aula 3 do Data Limite também, que o ser humano o povo do pensamento mágico da mecânica quântica ficou preso na primeira tentação do Cristo. Eles estão tentando transformar as pedras em pão. Agora, quando eu dei aquele curso de terapia Caminho Infinito, eu também não sabia disso. Olha como que o teto está subindo. Agora, entende quem está preparado, entende quem está estudando. Isso tira ansiedade, dúvida e temor, gente. Que nem a pergunta que ele fez da meditação contemplativa, não tem nada de bobagem, totalmente pertinente. Uma das questões mais importantes. Fernando, a questão mais importante que existe é essa, porque todo o desenvolvimento da prática depende do aprendizado e elaboração, do descanso na verdade, na meditação contemplativa. E outra coisa, desculpa também. Imagina. Isso que você falou desse preto, quando você fecha os olhos, é a presença. Você falou, isso é tão importante o que você falou. Sim. Você não faz ideia do que para mim. Iluminou. Porque a gente sempre tão importante o que você falou, sentiu isso, mas não relacionou. Porque muita gente pela primeira vez pensou assim. Não é? Isso é mesmo, né? Porque é nesse preto da meditação que o neguinho se perde nos pensamentos. Não é? Diante da presença ele se perde nos pensamentos. Por exemplo, você olha o universo, lembra daqueles filmes, né? Dos astronautas? O universo que ele é preto, né? Exatamente. O macrocosmo, vamos dizer, é totalmente negro. Aí você fecha e você está no negro lá dentro. Tá. Quer dizer, a Terra está pendurada nesse negro, tudo está pendurado. Nós também estamos pendurados nesse negro. Está tudo flutuando nesse negócio aí. E o ser humano achando que o que nem o Joel diz, né? O universo é espiritual. Tudo espírito, tudo. Isso é libertador. Mas essa colocação foi muito boa, professor. Parabéns. Nesse áudio dele do Meditação Um Poder, que ele fala para realizar que o escuro dentro da meditação é a presença, ele diz que por vezes surgirão luzes, ou uma luz completamente branca, ou luzes mais suaves pairando. Não tem nenhum espírito dando um passe enganando a gente não aqui, sim.
Tá? Aquilo é dentro da consciência, não é dentro do cérebro, é na consciência que aparecem essas luzes. Então, se a gente está numa meditação, pode estar só ali no escuro, chegou numa leveza, no descanso, acabou a meditação. Chegou num tranquinho no corpo, acabou a meditação. Deus está no campo, como Joel diz, né? Deus está agindo. Ele age o tempo todo, ele não vai fazer o que ele já não sempre fez. Ele está fazendo o tempo todo, ele é ação, harmonia, a ação da harmonia do Espírito Perfeito, full time. Só que quando nós percebemos a presença, nós podemos descansar e voltar para as nossas atividades. Então vai aparecer como uma luzinha, um tranco no corpo, um calor, uma elevação da consciência. Ou simplesmente vamos supor que não apareceu nada. Um descansinho humano, que o indivíduo conseguiu, dentro daqui, de olho fechado ali, sem enxergar nada, realizando que aquele escuro dentro da meditação é a presença. Ele fez contato íntimo com ela, está em comunhão, está aprendendo a descansar nela. Ele pode tocar a vida dele. Faz isso 4, 5, 6, 7 vezes por dia, 3, 4, 5 minutos. O início da prática é dessa forma. Agora, se o camarada não estudar um pouco, para ele entender a elaboração que tem nos áudios e nos livros, ele vai fazer isso se enganando, porque ele não vai estar sabendo nada. Ele vai estar com o emocional dele todinho preso na sombra, em questões dualistas, em medos, ansiedades, dúvidas e preocupações. Nossa, acho que as palavras que a gente mais fala é essas, né? Sim. Medo, ansiedade, dúvida, preocupação, temor, desejo. Tá parecendo tá metralhando o negócio para ver se entra na cabeça de quem não entendeu ainda. Porque a gente começa a vigiar esses sentimentos na gente. Então não tem problema nenhum dar uma perdida nos pensamentos na meditação contemplativa. Isso acontece. Só que a gente fala, peraí um pouco, depois de tempo de habilidade, você descansa ali e observa aquilo lá como nada. E descansa ali, contempla a palavra, descansa um pouquinho, ou elabora coisas da presença de Deus. O testemunho lá que eu ia falar da Suelen. Uma cliente dela mandou uma mensagem para ela, sei lá, ou foi um atendimento que ela fez, acho que foi uma mensagem que a pessoa mandou, que a irmã dela estava tinha descoberto que estava com câncer de 10 centímetros, ia ser operada e não sei o que, né? E aí ela ficou só observando, na hora, né? Só existe um poder. Não fala, ai coitada, meu Deus, e agora? Só existe um poder, observe. Isso já é orar e vigiar, certo? Já está em oração pelo doente, nem que seja um estranho. Só existe um poder. Aí ela conversou um pouco com a cliente dela, falou um pouco do princípio de um poder, falou, você vai levantar o Cristo nela. Você vai dizer, tu és o Cristo, nem eu te condeno, tu és manifestação do Espírito Perfeito. Fecha os olhos agora e pense isto da tua irmã. É lógico que ela mesma já estava em oração pela irmã da cliente dela. A cliente, aí não sei o que ela mostrou para a cliente, se foi um áudio do A Cura pelo Espírito, ou sabe? Não. Ela indicou a arte de curar pelo Espírito. A moça leu em um dia. Um dia ela leu o livro. Ficou embasbacada, ficou perplexa. Certo? A irmã foi fazer um exame e o câncer tinha diminuído para 4 centímetros. Passou aí no pré-cirurgia, deram uma olhadinha lá de novo, estava com 1 milímetro, não abriram a moça. Ela dispensaram até a químio, deram um remedinho lá para ela, lá, meia boca. Porque de 10 centímetros caiu para 4 centímetros e de 4 centímetros caiu para 1 milímetro. Ou seja, os médicos vão abrir burrice. O que aconteceu aqui a gente não sabe. São aqueles casos que a medicina não desconhece, né? Não tem explicação. Prática da presença. Você viu? A Suelen orou, a moça ficou consciente, ficou perplexa com o ensinamento. Pronto. Ação mental de alguém, graça da presença. Reconhecimento do Espírito Perfeito de Deus, que manifesta o nosso corpo. Você entendeu por que nós fazemos esse trabalho com essa sede aqui? Porque o povo precisa saber disso.
Nós não estamos aplicando fantasia na cabeça das pessoas para pessoas aplicar pensamentos, desejar cura. Não, é para aprender o reconhecimento da verdade. Que nem a questão que ele falou da meditação, reconheça que não há poder nesses pensamentos que te atormentam dentro da meditação. Não existe poder nesses pensamentos, nem em minhas preocupações. Já é meditação contemplativa isso. Descanso. Pensamento também. Mas nós temos que usar a mente para pensar, para contemplar. Né? Esse é todo o problema. O Joel explica que a consciência começa na mente. A mente é um instrumento de percepção da verdade. Então é consciência daquilo. Não um parquinho da zona de conforto. É consciência daquilo que eu penso. E fazer essa seleção. Né? Então é reconhecer, não há poder nesses pensamentos que me tomam dentro da minha meditação e me preocupam. É uma paz, né? Tinha outro testemunho hoje, não? Se tinha, agora eu não lembro. Vamos pro livro. A Suelen vai dar curso aqui, não? Hã? A Suelen, quem é? Ela é aluna aqui? Aquela loira que vem de vez em quando. Não. Já sentou aqui, bem umas 3 vezes. Pega pra mim, por favor, pra falar. Senão esparrama e mela tudo. Deu uma introdução mais ou menos hoje? Agora na data limite vai começar. Eu não sei, eu não tenho previsão de como vai ser essa aula do ecumenismo, mas depois dessa do ecumenismo eu acho que vai suavizar, porque nós vamos voltar para princípios da prática um pouco, né? Aqui, né? Nossa saúde. Por que eu estou voltando aqui, né? Vamos lá. Bom, já que nós demos esse testemunho aqui, vamos pegar até um parágrafo mais para cima. Voltando para o foco dessas aulas, né? Que é o estudo aprofundado do caminho infinito. Quem estiver vendo essas aulas em casa, por favor, lógico, a pessoa vai estar acompanhando com o livro, então eu não preciso ficar falando que página que está, onde é que é. Sim. A pessoa está acompanhando, ela acha lá no livro, né? Ou acha no PDF lá. Então eu vou pegar 2 parágrafos acima, mas vou só ler e explicar só da onde interessa para baixo, que é o começo da aula de hoje. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e caráter infinitos do nosso próprio ser. O que é natureza e caráter infinito do nosso ser? Nós estamos flutuando no infinito. Quem que é o espaço vazio dentro dos meus átomos? É o infinito, porque tem espaço vazio no átomo. E quem que é o espaço que está por trás dos átomos, que também é o campo unificado, que manifesta os átomos do meu corpo? É o infinito. Só existe o infinito. A conscientização do nosso verdadeiro ser, da natureza e caráter infinitos do nosso próprio ser, também é oração. A conscientização do nosso verdadeiro ser, do caráter dele. Qual é o caráter dele? Que ele é manifesto da presença. Isso é oração. Isso leva o indivíduo à saúde espiritual, manifestação física perfeita. É a oração. Nesse estado de consciência, em vez de buscar, pedir e esperar algo da prece, voltamos nosso pensamento para dentro e ouvimos a pequena voz silenciosa. Então eu volto meu pensamento para dentro, reconhecendo que eu sou manifestação da presença aqui e agora. Isso não ouvi nada, está ouvindo a voz silenciosa, não falou nada. É silêncio, um pouquinho ali que seja, não tem problema. A pequena voz silenciosa que nos assevera que, mesmo antes que pedíssemos, nosso Pai conhecia e preenchia nossa necessidade. Ele conhece e preenche nossa necessidade, que Ele manifesta a nós mesmos. Por que não manifestaria as coisas de nossas necessidades? A natureza do Espírito onipresente é manifestação.
Ah, mas eu quero manifestar coisa, manifestar aquele negócio. Ué, não existe a Terra? Tem magma no planeta Terra, lá no meio, que equilibra o eletromagnético. Se não houvesse o magma, né, a larva vulcânica, no centro do planeta Terra, a luz do Sol não seria suficiente para aquecer e ter vida aqui. Sabiam disso? Aqui seria uma terra de ninguém, de gelo. Se não houvesse magma no centro do planeta Terra, não haveria vida. É ele que garante a existência dos minérios, da terra, né, do solo fértil, das plantas. Então está tudo acontecendo automaticamente, ali as plantas nascendo, crescendo, a atmosfera com o seu movimento, os mares, os peixes e o ser humano existindo. É um ajuste tão fino que é inacreditável que a vida existe. Porque ele diz aqui, ó, voltamos nosso pensamento para dentro e ouvimos a pequena voz silenciosa que nos assevera que mesmo antes que pedíssemos, nosso Pai conhecia e preenchia nossa necessidade. No silêncio absoluto da presença, ele mantém tudo manifesto e organizado. Por isso que eu falei da estrutura do planeta Terra. Manifesto e organizado, lá existindo, os átomos manifestando a estrutura da vida. No silêncio da presença. Não tem ninguém lá orando, Pai, faça as plantas crescerem, aqueça o planeta Terra. Não, isso é um exemplo para mostrar o quanto estúpido é o ser humano rezar para Deus pedindo alguma coisa. Exatamente. Por isso que ele diz, ó, no silêncio, a pequena voz silenciosa nos assevera que mesmo antes que pedíssemos, nosso Pai conhecia e preenchia nossa necessidade. Para quê? Para aprender a descansar na meditação. Agora, como a gente está tomado pela vida humana, a gente tem que aprender a contemplar a palavra, senão a mente não medita. Porque quando a gente atinge silêncios, contemplando a presença, contemplando a palavra, ou elaborando as coisas de Deus, quando atinge o silêncio, chegou no mais puro sentimento da presença. Sente ela como Deus dentro do indivíduo. Aí ele reconhece que aquele sentimento ali sempre esteve ali, ele só nunca tinha percebido. E aí está o grande segredo da oração. Deus é a totalidade e é sempre manifesto. Não há, pois, um bem ou Deus imanifestos. Se Deus fosse imanifesto, só haveria o Espírito dele nele mesmo com um vazio absoluto. Então não haveria nada. Então não haveria conceito de Deus, porque não teria ninguém para pensar sobre Deus. Não há aqui. O que cogitamos estar buscando está sempre presente dentro de nós. O Espírito. O que nós cogitamos estar buscando em coisas e situações é a manifestação do Espírito. E o Espírito está em nós. Por isso que é preciso aprender a descansar no Espírito. Não é inteligência absoluta e amor infinito que habita o interior do nosso ser, aprendendo a descansar na meditação contemplativa, vai harmonizar a vida do indivíduo. Todo o bem já é e é para sempre manifesto. O reconhecimento desta verdade é a oração atendida. Olha como tem que elaborar essa unificação para chegar no sentir da mecânica quântica. Tem que sentir. Só que do jeito que a mecânica quântica está ensinando aí, sendo ensinada aí, está ensinando o sentir da carência. Eu vou sentir que eu quero. Aí eu vou sentir que eu já tenho. Mas o vou sentir que já tenho é um pensamento de auto-engano, porque na verdade o indivíduo sabe que ele não tem e ele não sabe como conseguir. Porque ele não conhece a presença, ele nem sabe desses princípios, nem imagina. Isso é uma mentira, né? Porque é pouca gente no Brasil que está sabendo mecânica quântica? Mas tem aí sei lá quanto, uns 2 milhõezinhos de pessoas, no mínimo. E tem quantos estudando Joel? Deixa eu ver. Obrigado, Fernando. E hoje ainda faltam uns 8, né? Que você tem na casa, num trecho, ele fala sobre isso, né? Como você, ele diz para o pai, você sabe
durante a meditação. Você sabe o que eu tenho, como que eu posso manifestar isso, né? Ele coloca bem isso aí, como que você... E ele dá, em todas as áreas, ele começa a falar um pouquinho de cada... De como se Você viu como manifesta. começou a pegar coisa ali, vai pegando em todos os lados, vai aprendendo coisa. Tem um dele. Orientações para estudantes avançados, parte 2, eu acho. Nossa, gente, muito Mas esse comentário que eu vou trazer é do 2. Que ele diz lá que o caminho infinito não está buscando números, que senão ele estava em Nova York e em Londres. Né? Mas que ele vai aonde ele é chamado, porque ele está buscando pessoas comprometidas. Porque 1 ou 2 comprometidos forma mais 12. Porque dali a pouco ele vai estar ensinando para 2 ou 3. Né? Porque o comprometido, em algum momento na prática, pode demorar 3 ou 4 anos de início da prática dele. Em algum momento ele tem tal compromisso com a prática, que ele orienta um, ele orienta outro, daqui a pouco ele está estudando caminho infinito com mais 2 ou 3, ajudando o outro a entender. E lá explica que quando... Aí, essa explicação está em outro. Será que é no Descanso no Oceano do Espírito? Ou é no Comece o Fluxo para Deus, parte 2? Acho que é no Comece o Fluxo, esse outro comentário. A gente vai decorando até qual áudio que está o comentário. Ele fala que quando a gente está doando esse conhecimento, aí a gente é fluxo para maior entendimento da presença. Da mesma forma que quando nós estamos reinterpretando, trabalhando a nossa sombra, ou como o Joel diz, reinterpretando as aparências com pessoas que não conhecem isso, mesmo que a gente não esteja ensinando, eu estou sendo canal do amor da presença, então a minha capacidade de reinterpretar ela é elevada pela minha necessidade de reinterpretar, porque não pode faltar presença e sabedoria em mim, ela é onipresente. Então a palavra vem, a tranquilidade vem, o descanso vem e a solução vem. Isso não é pura física? Então estudar Joel dessa forma torna qualquer outro conhecimento sobre mecânica quântica, né? Serviço de pintor de rodapé. O que é pintor de rodapé? Aquele Playmobil com uma brocha na mão pintando no rodapé. Raso, né? Vamos lá. Todo bem já é, e é para sempre manifesto. O reconhecimento desta verdade é a oração atendida. Como? O indivíduo tem que descansar nisso, sabendo que isso para isso virar sentimento, né? Não é sentimento que cria a realidade? Gente, eu nem imaginava que eu ia fazer essa auditoria na mecânica quântica. Nossa saúde, mais um parágrafozinho, a gente entra no que era o original da aula hoje. Nossa saúde, prosperidade, emprego, lar e harmonia não são, pois, dependentes de algum Deus longínquo. Então a gente pode dizer que uma das maiores dissonâncias cognitivas ou equívocos da crença humana é pedir algo para um Deus longínquo. Olha só. Nossa saúde, prosperidade, emprego, lar e harmonia, ou qualquer coisa, não são, pois, dependentes de algum Deus longínquo. Nunca dependem de um canal, pessoa ou lugar, mas estão continuamente à mão, onipresentes, dentro da nossa própria consciência. E o reconhecimento deste fato é a oração atendida. Porque o indivíduo ele desiste de sofrer pelas coisas que ele não tem, pelas coisas que ele quer, ou pelas soluções que ele necessita, para contemplar Deus. Porque se ele estiver contemplando o problema, como que ele vai reconhecer Deus em todos os caminhos? Reconheça-o em todos os caminhos, e ele endireitará suas veredas. Não é o ele externo, é o ele dentro que está olhando a situação ou o problema. É o ele dentro reconhecendo ele mesmo fora. Também aquela história de ninguém serve a dois senhores, né? Os pensamentos dos problemas. Que nem o Joel fala no outro áudio lá, né? Que não tem como montar 2 cavalos na mesma corrida. Imagina lá, no Jockey Club, deu o tiro lá, saiu, o cara tá com o pé em cada cavalo. Não, mas um cavalo é o do bem e o outro é o do mal.
E o da presença está lá na frente, disparado, em primeiro lugar. Porque o da presença não é nenhum daqueles que ele está com um pé e outro. O da presença já foi embora. O da presença é o que ele achou que era o azarão. Né? Porque a presença ninguém compreende, ninguém confia. Olha essa família. A presença é o azarão, porque ele não apostou na presença. Né? Ele montou no bem e no mal, com um pé em cada, né? Se não ganhar, vai ganhar o outro. Não, eu vou no bem aqui, porque se não der certo, eu acendo a vela preta no outro aqui. Afinal de contas, a presença nem existe. O Deus longínquo, né? Que ele acabou de falar aqui. A aula tá boa de sacadas, hein? São as percepções que começam a florescer. Ó. Aqui, ó. Eu e o Pai somos um. Isto é a causa de perfeição do ser individual. Isto é a causa de perfeição. Então não pode sair falando aí, eu sou Deus e você é Deus. Que nem tem uma pessoa que fala aí, sabe? Eu sou Deus e você é Deus. E você será próspero. Você é Deus e você... O Joel fala que isso é erro. Nós somos filhos de Deus. Deus é a totalidade, é o Pai em nós. Nós somos filhos dele. Nós somos manifestação dele. Tem um áudio dele. Certo? Mas o Joel fala isso claramente. Mas se a pessoa sair falando, eu sou Deus, ela é Deus é o todo, a totalidade. E o indivíduo é o quê? Ele é o filho de Deus. Tem as mesmas qualidades. Eu queria lembrar disso. Eu estava preocupado de esquecer. Eu queria fazer esse comentário aqui hoje. Quero lembrar de fazê-lo amanhã na palestra. Eu falei, não, vai vir, veio mesmo. Por que o indivíduo não pode falar que é Deus? Eu sou Deus, porque é a inflação do ego. Ele está querendo usar o poder de Deus para benefício próprio. Ele tem que ser beneficiado pela presença, pela consciência da harmonia, pela consciência deste poder. Certo? Por quê? Por que a gente tem que ser humilde em ser o filho que serve o Pai em tudo e em todos? Porque se eu disser que eu sou Deus, não tenho humildade nenhuma. E o Espírito onipresente de Deus é a suprema humildade, porque Ele é amor, manifesta tudo e não se opõe a nada. Porque se faltasse isso aqui de humildade em Deus, Ele furtava um ou outro. Você está muito inconsciente. Só. Não, e a voz silenciosa ainda ia se utilizar do pessoal que está aí, né? Como é que é? Na esfera astral, segurando a barra, né? Como é que é? A reunião kármica. Vamos segurar a barra, a data limite do... Há 50 mil encarnações você não é inconsciente, só perdeu a oportunidade. A voz silenciosa falando, São Pedro está na hora. Frite aqueles dali. Então a humildade espiritual, que é bem-aventurados os humildes, não é os pobres de espírito, não. Pobre de espírito é aquele que não conhece nada do espírito, nada. É bem-aventurados os humildes. Humildes em espírito, porque ele é humilde em espírito, porque ele está se tornando tão humilde quanto o próprio Espírito de Deus. Então ele é humilde diante da adversidade, ele é humilde diante do problema ou da carência dele, ele é humilde. A gente tem aquela impressão, quem já assistiu aquele desenho do urso? Acho que é do Zé Colmeia, que ele vai pedir uma comida lá, aí ele faz assim, ó. Ele está até com a barba mal feita, né? Ele dá uma mendigada ali, né? Isso não é humildade. Humildade é sabedoria espiritual, certo? Humildade é não se opor ao mal, não temer circunstâncias aparentemente materiais, porque o indivíduo está reconhecendo que tudo é manifestação do Espírito. Mas ouvir
sempre antes de contradizer ou protestar. Vamos levantar a espada. A Samira está com uma doçura na voz hoje, que eu percebi ontem no telefone. Eu falei com ela, ela me mandou uma mensagem. Aí ela falou não sei o que comigo, eu falei, nossa, o que está acontecendo lá? Eu percebi a leveza que ela estava, entendeu? Fiquei quieto, nem falei nada. Tem se tornado constante, né, Samir? Vamos lá, agora sim a frase que eu começar a aula hoje, ó. Então nós voltamos duas aqui para dar aquela pegada que já veio desde o começo da aula aqui, com a questão da meditação e tal. Para sermos presos, eu e o Pai somos um. Isto é causa de perfeição do ser individual. Isso é unificação, isso é individuação, isso é comunhão consciente em desenvolvimento paulatino e gradual. Porque enquanto o indivíduo ficar muito afetado por circunstâncias internas, ele pode escorregar, mas ele tem que aprimorar isso, né? Para sermos precisos, não há Deus e tu. Então, enquanto a pessoa não entendeu isso aqui, ela não entendeu nada sobre Deus. Que nem o Joel diz no outro áudio lá também, que ele vê os alunos de 2 anos estudando o Caminho Infinito com ele, ou as palestras dele, que depois de 2 anos estudando com ele, os alunos falavam assim, puxa vida, mas eu não sabia nada sobre Deus. Tudo que eles pensavam sobre Deus antes era um grande equívoco. Decoreba. Né? Crenças humanas. Que a gente decorou. Quando pequeno vai para o catecismo, lá eles falam, você decora aquilo para primeira Eucaristia. Depois você dá sequência nisso, é tudo decoreba. Nada. Você não aprende a vivenciar. Exatamente, experienciar viver. Você simplesmente segue uma doutrina, um dogma sem. Engamento, né? Engamento que ele olha pra gente e vai castigar, vai né? castigar. A gente faz de errado. Que nem o outro falou no YouTube lá, eu tenho medo desse negócio de mecânica quântica, eu gosto da ideia, mas Deus pode me castigar. Esse comentário. Entendeu nada. Esse comentário foi top. Vamos lá. Mas isso é muito comum na televisão. Deus vai pesar a mão, né? Sim. Deus está Ele olhando. está em todo lugar te olhando. Como se ele fosse. Eu vou dar um exemplo. Você vai fazer uma coisa errada, ele está te olhando. Eu vou falar uma passagem para vocês ontem que aconteceu comigo. Ontem eu estava em pleno terminal Santana, que quem conhece sabe como é movimento. Só fazer ela continua já. Gente, a gente vai aprendendo a ser, estar e se mover, andar, respirar e se mover na presença do Espírito. Sim. Por isso que ela está contando isso aí. Vai lá, Samir. Aí eu estava no terminal, aquele auê dia 6, né? Pela manhã. E aí me toca o celular. Eu não costumo atender, né? Mas eu atendi. E era uma pessoa para pedir informações a respeito, né? E aí, e é conhecido nosso, inclusive, falou assim, Samira, nesse exato momento, pare, fale para mim, onde está Deus? Aquilo me veio um arrepio, né? Aí eu olhei, moto, ônibus, barulho de chuva que caía, gente gritando. Eu falei, cara, Deus está aqui, Deus está aí, Deus está no ônibus. Eu vejo Cristo em você. Porque hoje ainda a gente faz assim, eu vejo Cristo em você. Aí daqui a pouco, cara, eu preciso ver o Cristo. É duro que às vezes as pessoas querem ver. Mais um pouco de tempo, eu estava vendo, agora não estou vendo mais. É duro que às vezes as pessoas têm o erro, né? Comete o erro. Elas querem ver a imagem da foto de Jesus no outro. Não é isso. Não é isso, gente. Isso não vem da eu não consigo ver o Cristo no outro. Ele está achando que ele precisa mentalizar e enxergar a carinha do Cristo no... Seria fácil. Vamos lá. Vamos correr uns 15 minutos aqui para depois. A literalidade, né? Para sermos precisos, não há Deus e tu. É impossível orar corretamente sem ter compreendido esta verdade. Não há Deus e tu, há Deus onipresente que habita em ti. Então, para orar corretamente, tem que reconhecer essa verdade para descansar nela e definitivamente parar de pedir.
parar de rezar, Mas como? É a primeira leitura de Joel que eu tive, eu fiquei de boca aberta do Caminho Infinito e falei, nunca mais rezo, nada. Fiquei 2 meses em conflito, porque eu estava sofrendo com problemas da vontade de você fazer umas oraçãozinhas, de você fazer uns pedidinhos, de você conversar com Deus, orar, pedir. Eu falava, não, acabou, ali acabou. Amassei assim e joguei no lixo. Muitas vezes na hora da contemplação, você começa a contemplar, daqui a pouco você percebe que você está pedindo. Aí volta para trás. Quanto aconteceu comigo isso? Interessante. Não é? Começa a contemplar, isso, daqui a pouco, eu preciso disso. E aí você volta. O que você tem na casa, o áudio do Joel, exatamente. Né? O que você tem na casa. Você precisa, você não tem. O que você tem na casa? A casa é a consciência. Se eu tenho Deus, eu não preciso de nada. Nesse áudio, ele assim, é perfeito para explicar isso. Vamos lá, gente, dá mais foco aqui. Para sermos precisos, não há Deus e tu. É impossível orar corretamente sem ter compreendido esta verdade. Então, sem compreender que não há Deus e tu, mas sim que eu e o Pai somos um, sem compreender isso, é impossível orar corretamente. E sem conhecermos nossa relação com a divindade, nossa oração seria apenas uma fé cega ou crença, e não compreensão, ou como nós gostamos de dizer, fé de fundo emocional. É a nossa conscientização da unidade do ser, a unidade da vida, da verdade do amor, porque o ser humano não vai entender essa verdade, ele não vai sentir essa verdade, esse amor, ele precisa compreendê-la e nela viver, até que essa verdade, esse amor, se sobreponha ao paradigma que foi instalado nele, como dúvida, ansiedade, temor e preocupação. Ele vai permanecer na compreensão desta verdade, para nela viver, para poder observar o inimigo, que são os sentimentos de problema. Onde se estabelece o grau 1, né? A unidade da vida, verdade e amor, que redunda em oração atendida, ou seja, viver conscientemente na compreensão da unidade do ser, vai redundar em oração atendida, porque ele contempla, ele leva a sua vida normal, reconhecendo Deus em todos os caminhos. Gente, isso é uma elaboração permanente. No começo da prática pode ficar até exaustivo, e fica exaustivo por quê? Porque a pessoa não percebe que o paradigma, a dualidade, o bem e o mal, a carência, os problemas da vida humana e a crítica e o julgamento já é exaustivo. Ele já está nessa desgraça do exaustivo pensamento de coisas, necessidades, carências, preocupações. Aquilo dominou ele. Só que ele está tão anestesiado espiritualmente que ele acha aquilo normal. Então, quando ele vai substituir pela prática, ele vai sobrepor a prática ao modo humano de viver, aquilo fica exaustivo também. Mas já estava exaustivo, ele que não percebia. Só que agora ele tem o quê? Agora ele tem tudo, que é a prática. Então, para sobrepor a prática, a exaustão dos pensamentos humanos, vai continuar sendo exaustivo por um tempo. Mas aí depois ele começa a atingir descanso, compreensão, reinterpretação. Ele não vai simplesmente, agora eu sinto a presença, olha que lindo, estou vendo tudo tão lindo. Não, quanto mais ele entender da presença, mais ele vai ter que reinterpretar. Porque vai ficar mais claro. Sim, Né? a percepção dele em todas as... Exatamente. No contraste, ele reinterpreta, né? É o reconhecimento constante de nossa vida, nossa mente, nossa substância e ação, como manifestação do ser divino que constitui a verdadeira oração. Vamos lá. É nossa conscientização da unidade do ser quem? Do ser da presença que é uma conosco. É nossa conscientização da unidade do ser, a unidade da vida, da verdade do amor, é da verdade do amor de Deus. Não é que o ser humano, mas eu não sinto esse amor. Ele quer o quê? Ele quer compreender uma frase, sentir o amor de Deus?
Ele tem que ter compreensão de que o amor de Deus é o tudo que existe manifesto, né? É essa compreensão que redunda em oração atendida. Ele entra em fluxo, vai vendo suas necessidades atendidas, porque nele não há carência, medo ou dúvida. Há sim, na mente enquanto ego, mas está sendo observado como inimigo sob vigília. E ele permanece na oração da verdade, na consciência da presença. No Espírito de Deus ele se move e tem seu ser. Ele pensa e existe no Espírito de Deus. É o reconhecimento constante da nossa vida, nossa mente e nossa substância e ação como manifestações do ser divino que constitui a verdadeira oração. É o reconhecimento constante da nossa vida, constantemente reconhecer nossa vida, nossa mente, nossa substância e nossa ação. Que ação? Nossa locomoção para qualquer coisa. O reconhecimento disso como manifestação do ser divino é a presença existindo, se manifestando, fazendo, trabalhando, observando tudo, que constitui a verdadeira oração. Aí o indivíduo está em orar e vigiar constantemente, e conhecerás a Deus em verdade. Alguns anos de prática leva ele se torna metafísico, ele é um testemunho vivo, ele vira efetivamente um praticante. No começo da prática ele já tem ganhos, né? Ele tem ganhos, que aquilo que eu falei, já, não sei se foi em aula aqui, ou se foi na aula 3 do Data Limite, que no primeiro, no segundo ano da prática, ele tem de 20% a 30% de toda a sua visão de vida emocional, psicológica. Não é cura psicológica, é sentido como efeito de melhora psicológica, porque é uma mudança profunda nos sentimentos, mas não é cura psicológica, certo? É a ação da presença no indivíduo. Então no primeiro e no segundo ano da prática, a pessoa tem condição de ter de 20% a 30% no mínimo de toda a sua visão de vida transformada. Isso não mudou o sentimento? Mudou o sentimento porque mudou consciência. Então vai mudar os eventos externos, porque ele não está manifestando tanta dúvida, tanta raiva e tanta carência quanto ele manifestava antes. Ele está no início do processo de descansar no Espírito. É aí que ele começa a compreender onipresença e onipotência. Gente, as palavras que mais me perseguiram a consciência desde que eu tinha 3 anos de idade é onipresença, onipotência, onisciência. Aí mais tarde, né, eu fui conhecer a onibenevolência. Isso aí, sempre, então tudo quanto é lugar que eu ia parar, eu falava, peraí, eu não bato com esses atributos aqui, tem algo errado com essas crenças. Aqui, identificando este ser divino como única realidade de nosso ser individual, pode ter o problema que for, identificando este ser divino como única realidade de nosso ser individual, ou seja, quanto pior for o problema, mais consciente o indivíduo tem que estar de reconhecer este ser divino como realidade do seu ser individual. Eu e o Pai somos um, fomos criados em imagem e semelhança. Por isso que o ser humano tem poder criador, por isso que o bem e o mal cria mais do bem e do mal, porque é sempre o bem humano contra o mal humano. Então o bem humano alimenta o mal humano, embora ele seja necessário à sobrevivência humana, ao nível de consciência e dualidade. Podemos compreender a nós mesmos como uma identificando este ser divino como única realidade de nosso ser individual, podemos compreender a nós mesmos como uma realização de Deus, como arremate e perfeição do ser que tudo abrange. É aquele negócio que nós falamos no começo da aula, de reconhecer a nós mesmos como manifestação da presença. Então, se eu existo e existe vida em mim, essa vida que existe em mim é a única lei que vale, a lei de Deus, a harmonia a todo instante. Então, eu descanso no meu ser, é o observador. O reconhecimento da atividade de nosso ser individual
o reconhecimento da atividade de nosso ser individual. Ele fala atividade mais para cima, né? Tudo bem, é divindade. Você não quer Mas ver a Castilho? atividade dá na mesma, tá? É a atividade da divindade. Atividade divina. Essa palavra não ia entrar à toa, certo? Está escrito divindade, eu leio atividade. A atividade da divindade do ser individual. Atividade da... Vamos ler de novo. O reconhecimento da divindade de nosso ser individual, ou como essa palavra que entrou aqui do nada, o reconhecimento da atividade da divindade do ser individual é a verdadeira prece que é sempre ouvida. O iluminado caminha sem medo, pela graça. Então, até quando nós vamos ficar afetados por circunstâncias externas? Nós devemos nos locomover entre as circunstâncias externas, mas sem ser por elas afetados. E se eu estou sendo afetado? É o lembrete para ir para o centro do meu ser e permanecer na prática. Porque aí o ser humano se locomove na vida consciente da presença até que a circunstância da vida dele mude. Agora, se ele se locomover metido no sofrimento, é que nem uma barata tonta tomando vassourada. O reconhecimento da divindade de nosso ser individual é a verdadeira prece que é sempre atendida. E como é que é esse reconhecimento da divindade do ser individual? Eu e o Pai somos um, Deus está mais perto que o ar que eu respiro. Não preciso me preocupar com nada. Não vai ter um Deus externo fazendo. O Joel disse isso, claro, ele dá tapa na cara da gente explicando isso. Não tem um Deus externo fazendo. Deus é a atividade da verdade na consciência do ser individual. Então, se o ser humano tem ali propósitos, trabalhos, objetivos, projetos, ele tem que estar agindo naquilo que ele faz, consciente desta verdade. Certo? A retificação da falsa crença que sejamos separados e distantes do nosso bem é a essência da verdadeira prece. Retificar, corrigir a falsa crença de que a gente é separado e distante do nosso bem, seja coisa, pessoa ou lugar. Porque o bem primordial é presença em nossa consciência. Então, se eu reconhecer que o meu bem primordial é presença na minha consciência, eu não devo temer por aquilo que eu não tenho, ou por aquilo que eu gostaria, ou por uma melhora. Porque, por exemplo, o cara quer um helicóptero. De vez em quando a gente tem que dar umas estilingadas no urubu, né? O cara quer um helicóptero, certo? Mas ele não tem nem um Fusca. Pô, o que ele está fazendo? Que dedicação que ele está tendo? Nós vamos para o café. Deixa eu só terminar aqui. Qualquer bem que eu possa ter acreditado ser separado de mim é de fato uma parte constituinte do meu ser. Qualquer bem... Não, tem um pedaço aqui antes. A retificação da falsa crença que sejamos separados e distantes do nosso bem é a mesma coisa que de achar que a gente é separado e distante de Deus, né? Esse bem aqui deveria ser com letra maiúscula, né? Porque é o nosso bem, não é um bem, um objeto fora de nós, né? Muito bom, Cláudio.
Eu acho que é um bem, assim, se você, poxa, se eu sou separada da alegria, é um erro isso. É, né? mas eu acho que ele está querendo falar de bens materiais mesmo aqui. Ele foi na parte mais difícil e preocupante do ser humano, que é coisas, né? A retificação da falsa crença que sejamos separados e distantes do nosso bem é a essência da verdadeira prece. Reconhecer que nós não somos separados. Aquilo que eu busco, eu sou. Isso é bom. Qualquer bem que eu possa ter acreditado ser separado de mim é de fato uma parte constituinte do meu ser. Qualquer bem que eu julgue ser separado de mim é de fato uma parte do meu ser. Por quê? Porque a mesma essência que manifesta qualquer bem que eu preciso é a mesmíssima essência que está manifestando o meu próprio ser. A mesma. A onipresença é uma energia pura, que é a mesma, que está por trás de tudo, em qualquer lugar do infinito. Ela não é diferente aqui e em outro lugar. É a mesma essência manifestadora. A gente vai para o café agora.